E aí fica tudo guardadinho ali, tudo que você anotar sobre a fé fica reservado num lugar só. Amém? Todos todos abriram? Vai ser, quem não conseguiu abrir, quem vai acompanhar pelos monitores, também vai ser colocado ali nos monitores. Antes, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora que o Senhor dê a nós o espírito de revelação, ó Deus. Nós estamos reunidos diante de Ti, ó Deus, para aprender contigo. Como diz a sua palavra, o Senhor é manso e humilde de coração, e é contigo que nós devemos aprender. Abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos ver aquilo que ainda não vemos. Revele-se a nós, queremos conhecer a sua vontade, Deus. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Queridos, esse mês, nós vamos tratar o mês todo sobre a Trindade. Nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos colocar a base sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, durante todos os domingos, nós vamos tratar aspectos da manifestação de cada um deles. Amém? Nós vamos aprender sobre a manifestação de Deus Pai, Criador, de Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, como nosso Salvador, e do Espírito Santo. Por que é importante nós conhecermos, entender a Trindade? Porque não entender sobre a Trindade nos impede de viver muitas coisas e ter uma visão distorcida a respeito de Deus. Nós precisamos compreender. Por quê? Você, durante a sua caminhada com Deus, vai ser confrontado com muitas pessoas que vão tentar te dizer que a Trindade não existe, que a Trindade ela é um ensinamento herético, considerado, vem lá da mitologia grega, é disso, daquilo, e tantas coisas que vêm. Mas nós vamos ver dentro da palavra de Deus. O cristão precisa conhecer o Deus que ele serve. Precisa conhecer de fato e de verdade. Por quê? Como eu disse, não entender nos impede de ter uma visão correta sobre Deus. Não entender isso vai nos privar de viver muitas coisas, porque nós não vamos saber identificar as coisas. Amém? Precisamos compreender assim, logo de início, o céu é organizado. Repita comigo, o céu é organizado. Amém, pessoal? Não tem desorganização no céu, não é de qualquer jeito. Quando nós falamos de céu, nós temos que ter em mente excelência. Excelência, meu irmão. Então não existe desorganização. Não existe mais ou menos no céu. Não é mais ou menos, não é de qualquer jeito. É aquela história. O tá bom é o inimigo do ótimo. Conseguiram compreender? A pessoa que tem a mentalidade do tá bom, essa pessoa sempre está numa mentalidade que ela nunca vai chegar na excelência. Então eu quero que neste momento você não permita que nada impeça você de receber a revelação da palavra. Existe um interessado que você não compreenda a palavra de Deus, e ele se chama diabo. Talvez você vai dizer o seguinte, mas ele pode entrar aqui? Irmão, o que você precisa entender é algo muito importante. Meu irmão, quando Jesus pregava, o diabo estava lá. Quando Jesus diz, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, o que Jesus estava dizendo? A minha palavra limpa vocês, mas quando vocês chegam aqui, vocês podem chegar sujo. Amém, pessoal? Apóstolo, quer dizer que eu estou sujo? Não necessariamente, se você segue com Deus, mas o diabo ele quer de qualquer maneira impedir que você compreenda a verdade de Deus. Ele quer te cegar, ele não quer que você compreenda, e ele vai fazer de tudo. Ele vai te tentar distrair, ele vai tentar colocar em você pensamentos aleatórios agora. Ele vai fazer de tudo para que você fique desatento e não receba a revelação da palavra de Deus. Então é importante que você saiba disso e resista. É importante que você agora esteja policiando os seus pensamentos. Tudo pode acontecer agora, para impedir você de ter a revelação da palavra. Estão me compreendendo? Tudo pode acontecer.
Você, às vezes, querendo ser simpático com o irmão do lado, pode se desconectar da palavra e ser simpático com o irmão, dar um sorriso e está voando. A mente vai embora. Está tudo bem. Qual é o problema nesse momento? Que você pode, naquele momento, perder a chave que você precisava para compreender certas coisas na sua vida. Então fique atento, meu irmão. Amém, igreja? Esse momento não é um momento qualquer um, não é um momento de sermão para ocupar o espaço ou para trazer qualquer coisa de forma ritualística. Não, é um momento de entendermos quem é o nosso Deus. Tem muita gente que pode imaginar, tem até canção que fez sucesso, que ninguém explica Deus, ninguém pode entender Deus. Nós não podemos entender Deus na sua totalidade, mas nós podemos entender Deus naquilo que Ele quis se revelar a nós. Na totalidade eu não posso, porque Ele é Deus, é incompreensível na sua totalidade. Mas se Ele deixou a sua palavra, na sua palavra, tudo aquilo que Ele diz a respeito dEle, é porque Ele quis ser entendido pelos seus seguidores. Se ninguém explica a Deus, então nós estamos perdendo tempo com Bíblia na mão. Eu não posso explicar Deus na totalidade, mas dentro do contexto daquilo que eu preciso para viver como seguidor de Deus, Deus quer ser entendido. Repita comigo, Deus quer ser entendido. Amém? Agora entenda, vou repetir, vou ser redundante para ficar gravado dentro do seu coração. Naquilo que Deus quer se revelar, eu posso compreender. Assim como nós. Você só permite que o outro conheça aquilo que você quer que ele conheça sobre a sua vida. É ou não é verdade? Então entenda, Deus é assim. Aquilo que Ele deixou na sua palavra é porque Ele quer ser entendido. Quando Ele diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, Ele está dizendo, deixar de conhecer causa sofrimento. Já ele falou isso em Oséias 4:6, já em Daniel 11:32. Olha lá, Deus está falando. Tem gente desapercebido. Eu não sou aqui um corretor, amém? Estou te corrigindo, mas eu estou aqui com um compromisso de te fazer compreender. Eu quero que você compreenda. Por que eu quero que você compreenda? Porque eu sei o quanto é importante para a sua vida saber como se relacionar com Deus. E o diabo sabe disso. Por isso ele não quer que vocês compreendam a vontade de Deus. Não quer. Se você se relacionar com Deus acreditando de forma errada, você vai se frustrar amanhã. Porque você vai estar tendo uma crença que não vai ser correspondida e o diabo vai colocar na sua cabeça, está vendo? Deus não existe. Quanto tempo você passou acreditando nisso? Não aconteceu. E eu sempre digo, quem está comigo desde o início sempre ouviu falar isso. Meu irmão, ser enganado é pior do que levar um tapa na cara. É ou não é verdade? Imagina você passar a vida toda sendo enganado na palavra, acreditando em algo. Passa a tua vida, você percebe que você aprendeu tudo errado. Meu irmão, é pior do que tudo. Então, enquanto Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, em Daniel 11:32 ele diz, olha só o que ele diz, presta atenção, olha o detalhe, o povo que conhece o seu Deus, então o povo que conhece o seu Deus, Deus quer ser conhecido, eu posso conhecê-lo. Eu não vou trazer para vocês aqui, meu irmão, uma mensagem motivacional, embora a palavra de Deus nos motive, mas isso não é uma palestra motivacional, isso aqui não é autoajuda, não é coach que está aqui no altar, eu sou ministro do Evangelho, toda palavra que eu vou falar, Cristo vai estar no centro, e tudo gira em torno de Cristo. Toda compreensão e revelação que eu tenho da palavra de Deus parte de Jesus. Ou seja, Jesus é a minha chave, para quem conhece o que eu estou dizendo, amém, mas está sendo transmitido para muita gente isso aqui. Então, Jesus é a minha chave hermenêutica, explicando para a igreja, Jesus é a minha chave de interpretação bíblica. Eu não interpreto a Bíblia segundo a minha cultura, segundo o meu pensamento. Jesus é a minha chave de interpretação.
Jesus é a minha chave hermenêutica. Então, toda a Bíblia eu só entendo por meio de Jesus. E é isso que eu quero passar para vocês. Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Olha que coisa linda. Diga comigo: conhecimento me torna forte. Você está fraco, meu irmão? Você está desanimado? Apóstolo, eu não tenho força mais. Está precisando conhecer mais o seu Deus. Ah, mas eu tenho 30 anos na fé, eu tenho 20 anos, não importa quanto tempo. E lembrando, conhecer é relacionamento. Lembre-se disso. Conhecer não é ter informação. Eu só conheço de verdade quem eu me relaciono com ele. Não é verdade? E da mesma forma, só me conhece de verdade quem se relaciona comigo. O resto tem informação e me imaginam. Muitos me imaginam, poucos me conhecem. A mesma coisa com você. Muitos te imaginam, poucos te conhecem. Não é verdade? Então, é a mesma coisa com Deus. Muitos imaginam Deus, poucos conhecem Deus. Conhecer é se relacionar. E eu me relaciono através do conhecimento da palavra e da minha vida com Ele. Então entenda, o povo que conhece o seu Deus é a condicional. A consequência, se torna forte e faz proeza. Conseguiram compreender que coisa linda? O povo que conhece, condicional, conhecer. Eu conheci, esse conhecimento me torna forte e me dá habilidades para fazer proeza. Coisa linda, não é não, irmão? Então Deus quer ser conhecido e Ele quer que você o conheça agora. Nós vamos falar sobre a Trindade Divina. Durante esse mês inteiro nós vamos falar sobre isso. Domingo que vem na ceia eu vou estar falando sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Hoje eu quero colocar aqui o fundamento, a Trindade. Eu quero que você conheça, e eu vou citar algumas diferenças, não fazendo crítica a ninguém, mas corrigindo as heresias. Então entenda bem uma diferença, já logo de cara. Quando eu falo de Trindade, talvez o conhecimento que você tem da Trindade, se eu perguntar para você, para algumas pessoas, fala para mim quem ou o que é a Trindade, ou quem são, ou o que é. Até é complicado explicar isso aqui, mas você vai entender. A Trindade. Então muitos vão dizer assim: bom, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em parte está certo, mas está errado. Como assim em parte está certo, em parte está errado? Quando eu coloco Deus Pai, Deus Filho, eu estou dizendo que é um outro Deus. Está errado. E quando eu coloco Deus e Espírito Santo, está errado. Não são três deuses. Entende? Por que que a igreja cristã, ela tem esse pensamento? Porque isso vem lá do catolicismo. Repito, eu não estou falando mal dos católicos. Catolicismo não é as pessoas, catolicismo é a doutrina. Consegue entender a diferença das coisas? É a mesma coisa, as pessoas pegam a Bíblia e falam assim: abre em São Mateus. Não existe São Mateus, existe Mateus. Abre em São Lucas. Não existe São Lucas, existe Lucas. Qual é a diferença, apóstolo? Quando eu coloco o São no nome na frente do nome, eu estou dizendo que ele é um santo. E isso é catolicismo. Consegue compreender, pessoal? Repito, vocês são cristãos, não são? O que vocês estão fazendo aqui? Você está diante de um pastor que tem compromisso de te ensinar correto e não de falar mal de ninguém. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Mas, infelizmente, às vezes, na hora de eu falar contra uma heresia, ou uma distorção, ou um erro, pode te remeter a algumas coisas. Mas isso não nos dá o direito de dizer nada contra ninguém.
Consegue entender? A palavra de Deus diz, eu estou explicando com calma, porque esse é um tema que tem que ser com calma. Não estou aqui para te motivar hoje. Eu não quero que você saia daqui cheio de fé. Eu quero que você saia daqui cheio de conhecimento que vai gerar fé. Consegue entender a diferença das coisas? Então, apesar disso, eu não estou falando mal de igreja nenhuma, mas eu preciso falar, às vezes, contra ensinamentos errados. Nem todo erro é heresia, mas tem coisas que são erros. O nosso Deus, ele diz assim, que nós não podemos julgar profetas, mas devemos julgar profecias. O que isso me ensina? Eu não posso falar mal de ninguém, de nenhum homem, de nenhum profeta, mas eu posso falar sobre o ensino errado que ele traz. Eu não posso julgar profeta, ele não é meu servo, mas eu posso julgar profecia. Como que eu julgo a profecia? Segundo o que eu penso? Não, segundo a palavra de Deus diz. Então nós não vamos falar aqui de interpretação. Tem muita gente, meu irmão, que fala isso, aquilo outro da Bíblia, e ele fala de interpretação. Eu não estou falando da minha interpretação, eu estou falando do conhecimento da verdade. O que você vai ouvir hoje não é como eu interpreto. Tem gente que faz interpretação e julga de acordo com a interpretação que ele tem diferente do outro. Não é interpretação minha. Eu vou falar o que a Bíblia diz, é diferente. Consegue compreender? Então, repito, tem muita gente que vai falar de Deus, e aí ele fala, não, é assim. E quando ele fala é assim, é a interpretação dele. E apóstolo, mas como que eu diferencio o que é a interpretação e o que é de fato? Por isso você não pode ler versículos isolados da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Consegue entender, pessoal? Você precisa ler a Bíblia. Por que que na Bíblia Sagrada não está alguns livros que foram escritos, que são considerados livros apócrifos? Por que que eles não foram incluídos na Bíblia? Porque apesar de serem escritos nos tempos bíblicos, não eram inspiração divina. E por que que não era inspiração divina? Porque ele não se concorda com o restante dos versículos, dos capítulos, dos livros. Consegue entender, igreja? Apesar de estar falando, então é isso que você precisa entender. Não adianta eu pegar um versículo e fazer doutrina em cima dele. Eu preciso entender a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A visão é ampla, completa. Vamos entender aqui. Então, primeira coisa, não é Deus Pai, não é Deus Filho e não é Deus Espírito Santo. É Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos compreender isso? Vocês estão comigo ainda? Sim. Como que eu entendo isso? Vou te dar um exemplo. Quem já ouviu falar sobre a água? Já entendeu. Vou dar um outro exemplo. Ovo. Você vê o ovo, ele é casca, ele é gema, ele é clara e gema. É ou não é verdade? Mas mesmo assim ele é um ovo. Conseguiram compreender? Ovo é casca, clara e gema, mas é um. Você não fala assim, ovo casca, ovo clara, ovo gema. Fala. Da mesma forma para você entender Deus. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo. É como o ovo. Eu olho para o ovo e falo, isso aqui é ovo. Então, da mesma forma é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Pega o dedinho comigo, vai lá, faz o número 3. Fala assim, os três. Olha lá, 3, não 4, não 5, 3. Pega assim, os três são. Põe de frente agora. Deus, um só. Conseguiram compreender? Da mesma forma, nós que fomos criados à imagem de Deus, nós somos três.
é a tridimensionalidade humana. Eu sou espírito, por isso sou eterno. Diga comigo, eu sou eterno. Eu sou eterno. Amém? Amém? Então, eu sou espírito. Paulo, ele disse assim, olha, tem uma passagem que Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, eu subjugo o meu corpo. Então, ele está dizendo que ele é quem? Eu subjugo o meu corpo. Então, ele está dizendo que o corpo é uma propriedade dele, não ele. Está claro? Amém, igreja? Paulo está dizendo, quem é o eu? O Espírito. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não seja reprovado naquilo que prego. Consegue compreender? Então é isso que nós precisamos compreender. Nós somos três. Nós somos espírito, moramos nesse corpo e possuímos uma alma. A alma é a mente, aonde está o intelecto, as emoções. A igreja, no modo geral, entende tudo errado isso aqui. A pessoa, se você perguntar para muitos o que é espírito, ele diz, o espírito é a alma. E a alma é o quê? A alma é espírito. São duas coisas diferentes, meu irmão. Se não fosse diferente, Deus não diria que a palavra é como espada de dois gumes, capaz de dividir a alma do espírito. Então é tão junto a alma do espírito que só a palavra divide os dois. Consegue compreender, meu irmão? Então a alma não é espírito, o espírito não é alma, são coisas distintas, mas os três são eu. Não sei se é assim que fala, mas conjuga correto, né? Mas você entendeu. Eu sou espírito, moro num corpo e possuo uma alma. Quando eu entendo a tridimensionalidade humana, que fui criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é tri também, o que eu vou compreender? Eu vou compreender o trabalhar de Deus na minha vida. Por que muitos crentes estão na igreja de forma vazia? Para eles, se não tiver emoção, eles não permanecem. Se não tiver um culto emocional, eles não sentiu que é um culto que valeu a pena eles estarem. Por quê? Porque eles não sabem, não são firmados no conhecimento da palavra. E eles são como qualquer um que vai assistir, por exemplo, hoje lá, que for assistir o jogo do Corinthians. Está tudo emocionado. Depois todo mundo triste porque perdeu. Minha vingança foi maligna agora. O que eu estou querendo dizer? Que as coisas da vida nos traz emoção. Mas não pode ser isso que guia a minha vida. Amém, pessoal? Amém. Eu sempre costumo brincar, né? Tem gente que fala assim, eu gosto de ir no culto para ter emoção. Aí a pessoa tinha que ir no show do Roberto Carlos, porque lá é muitas emoções. Não é só emoção, é muitas, são tantas emoções. Não é verdade? Então, meu irmão, as emoções é importante? Sim, claro, nós somos seres que precisamos nos emocionar. Amém, pessoal? Mas nós temos que ser guiados pelo Espírito, viver pela fé. Conseguiram compreender? Então, para você compreender, está bem claro isso aqui? Agora vamos para a palavra. Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. 3, 13 ao 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, só para você entender, Jesus vai a João e diz a João, me batiza. E João olha para Jesus e fala, está de brincadeira? Eu é que preciso ser batizado por você. E você vem aqui para eu te batizar? Continue. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Olha que coisa linda, meu irmão. E João concordou.
Continua. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Vamos dizer comigo? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Olha só, naquele momento o céu se abriu. Amém? O que aconteceu? E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, não descendo pomba, como uma pomba. Amém, pessoal? E pousando sobre ele. Então ouviu uma voz dos céus. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós temos aqui a manifestação visível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês perceberam na leitura ou não? Percebeu? Tem muita gente que você vai encontrar muitas religiões que vão combater a Trindade. Eu podia citar aqui, mas esse aqui não é um culto onde eu vou falar sobre seitas, heresias, ou qualquer outra coisa. Não. Então eu quero só falar da doutrina. Veja só. Muitos você vai encontrar dizendo a Trindade não existe. E aí vão começar a pegar. Porque a igreja no concílio de tal, com a igreja católica no tempo de tal, se reuniu e acharam por bem copiar isso das ideologias e por aí vai afora. Meu irmão, não interessa o que tentam dizer. A palavra de Deus está bem clara. Você nunca vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Esse é um termo que o homem usa para se referir ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o fato de eu não encontrar a palavra trindade não quer dizer que ela não exista. Quer um exemplo? Você não vai encontrar na Bíblia proibido fumar. Você não vai encontrar. Pode procurar, mas Deus nunca falou para não fumar. Não mesmo. Como tantas outras coisas que não está explícito, mas está implícito. Estão comigo, igreja? Sim. Não está escrito lá, não fumes, mas está escrito, não destrua o templo do Espírito Santo. Cigarro destrói o corpo? Sim. Teu corpo é templo do Espírito Santo? Então, se você está fumando, destruindo o corpo do Espírito Santo, o que você está fazendo? Pecando. Só um cigarrinho, apóstolo. Você está matando o corpo do Espírito Santo. O que eu faço? Continua servindo a Jesus, porque Ele é o libertador. Amém. Não largue Jesus não, que você largar aí que você não consegue mesmo. Amém, pessoal? Estão conseguindo compreender? Mas não está escrito lá, meu irmão, não fumeis. Não está escrito. Mas está escrito que aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído. Então você tem que olhar para a sua vida e falar assim, puxa vida, é verdade. Só que só fumar que destrói o templo do Espírito Santo? Tem uma coisa que a gente gosta de fazer, que depende de como nós fazemos, a gente destrói o templo do Espírito Santo. O que é? Vocês estão afiados na Bíblia, hein? Todo mundo gosta de comer aqui, meu irmão? E você já percebeu? Eu não sei quanto a você, mas eu gosto só daquilo que não presta, meu irmão, para comer. É assim ou não é? Não, só do que não presta é força de expressão, né? Mas muita coisa que eu gosto de comer, eu falo, por que isso aqui faz mal? Esse negócio é gostoso. Não é verdade, pessoal? Quem gosta de beber Coca-Cola aqui? Olha só. Isso faz mal ou não faz? Mas um copinho assim, em vez em quando, você fala, só em vez em quando. Esse em vez em quando já dura 10 anos. Não é verdade, querido? Você não está destruindo o templo do Espírito Santo? Tá ou não está? O que eu faço agora, apóstolo? Não precisa perguntar para mim quando você sabe da resposta. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Amém, igreja?
Então tem coisa que está implícita, que estou dizendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, mas nesse texto ela está clara. Vamos de novo ler? Vamos lá, igreja, vocês estão comigo ainda? Sim. Não perca o foco, amém? Deus está falando com você. Olha lá, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Então nós temos aqui quem saindo da água? Quem é Jesus? O Filho. Amém, pessoal? Aí, olha só, naquele momento o céu se abriu e ele viu quem? Então nós temos quem aqui? O Filho e o Espírito Santo. Amém, pessoal? Está faltando quem aqui agora? O Pai. Vamos ver o Pai? Descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este... De quem? Aqui está o Pai. O batismo de Jesus tem a manifestação dos três. Jesus se batiza, o Espírito Santo vem sobre Jesus e do céu ouve uma voz: esse é meu filho amado. Tem gente que prega assim, ó. Você vai encontrar alguns que dizem assim: a Trindade não existe, isso é um ensinamento pagão. Está claro aqui que existe. Eu não sei como esses malucos conseguem falar. Eu só posso entender que eles têm êxodo e crescem as igrejas porque o povo, das duas uma, ou é tudo endiabrado, que não, o diabo cega os olhos dele, ou eles não lê mesmo. Não é verdade? Aí você vai encontrar o outro que diz assim: não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Os três é um só, em momentos diferentes. Vamos imaginar que isso fosse verdade, os três é um só em momento diferente. Então eles dizem o seguinte: Deus era Deus na criação. Ó, em parte está certo, mas não está certo. Aprenda uma coisa: toda heresia, ela parte da verdade e descamba para a mentira. Nenhuma heresia e nenhuma religião é 100% errado. Eles precisam ter pontos de verdade para pegar, e depois levam para a mentira. Consegue compreender, meu irmão? Essa é a artimanha do diabo. Por isso você precisa conhecer, meu irmão. Então eles dizem assim: olha, Deus era Deus na criação. Depois da criação, esse Deus, ele entrou no ventre de Maria e nasceu Jesus. Mas era o mesmo Deus de lá. Ele veio agora, ele é Jesus. Aí ele morreu e subiu para o céu. Aí eles usam assim, porque Jesus falou que se ele não for, o Espírito Santo não vem. Aí ele foi lá no céu, deu uma visitadinha lá, como está aqui, está tudo bem a minha casa, agora eu vou voltar como Espírito Santo, e volta. Apóstolo, mas alguém acredita nisso? Eu podia citar igrejas para você que crê nisso, mas eu não vou fazer isso hoje. Me interessa aqui ensinar você a verdade. Por que esses dois estão errados? Porque está claro, meu irmão. Vamos imaginar aqui. O Filho sai das águas, o Espírito Santo vem. Pode ser a mesma pessoa? Se ele é o mesmo, como que ele fez? Saiu das águas, correu para o céu e desceu. Estão acompanhando o raciocínio comigo? Então, sim ou não? Agora ele está lá, ele e o Espírito Santo, mas ouve uma voz, da onde está a voz? Se é o mesmo, como que ele falou lá, estando aqui? Conseguiram compreender? Apóstolo, por que eu tenho que aprender isso? Para não ter a visão limitada de viver uma vida com Deus. Está claro isso para você, querido? Agora vamos para Mateus 28, versículo 19. Apóstolo hoje está pregando calmo. É para isso mesmo, para forçar vocês a ouvir. Começar a dormir, eu puxo o microfone assim e vou falando mais baixo. Por quê? Aí você fala assim, não estou entendendo. Microfone alto, você relaxa. Fala, está conseguindo ouvir. Então,
Vocês me amam ainda? Eu tenho compromisso com a sua vida, amém, pessoal? Não com sermão, porque senão eu vou pregar aqui, fazer bonito, fazer vocês sair daqui emocionado, vai embora para casa, mas na hora da batalha não vai funcionar. Aí, meu irmão, é que vamos ver. 19, portanto, vão e façam discípulos, Jesus falando, de todas as nações, batizando-os em nome. Está claro isso para vocês? Então Jesus disse: vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua o versículo 20. Ensinando-os. Então, batiza, mas ensina a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos colocar isso aqui no contexto. Então a pessoa não segue a Jesus, ela tem uma vida toda relaxada, aí a pessoa, não, irmão, Jesus está com você até o fim. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que estaria com todos. Ele disse que estaria com quem obedecesse os seus ensinos. Então, quando Jesus está comigo? Quando eu obedeço a palavra. E quando eu não obedeço a palavra? Não tem nada a ver com isso. Meu irmão, em outras palavras, obedecer a palavra é ser inteligente. Quer viver uma vida abençoada? Obedeça a palavra. A obediência da palavra é o caminho seguro. É o caminho de paz. Amém, gente? Consegue compreender, sim ou não? Ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Esse meu irmão, está fazendo ligação entre uma coisa e outra. Porque vocês obedecem o que eu ensino, eu estarei com vocês. Meu irmão, você quer Jesus com você? Obedeça a palavra. Por quê? Meu irmão, é uma questão de inteligência. Ele precisa honrar a palavra dele. Se eu estou na palavra, eu serei honrado, você será honrado. Agora eu vou lá bonitão, não, Deus, eu fiz 21 dias de jejum, vamos orar agora pelo Brasil, 21 dias, porque Deus não tem compromisso com você, rapaz. Tem compromisso com a minha palavra. É bonitinho, é evangélico, é coisa bonita. Tá, meu irmão, mas isso é tudo balela. Tudo balela, meu irmão. Nós precisamos compreender que a minha oração, preste atenção nisso, a minha oração não isenta as pessoas de serem responsáveis pelas suas ações. Então, eu orar, acreditando que a minha oração vai anular a responsabilidade do outro de viver a palavra, eu estou dizendo que Deus é maluco. Está claro ou está difícil de entender? Está claro? Eu vou explicar para você. Vou explicar. Imagina que, eu vou pegar meu irmão de exemplo. Eu estou orando pelo meu irmão. Não, Deus, eu estou orando por ele. Mas ele não para de usar droga. Estou dando um exemplo. Não, mas eu estou orando. Meu irmão, a minha oração não vai invalidar a responsabilidade dele e isentar as consequências que ele está escolhendo. A minha oração pode tocar o coração dele, naquele momento, estou orando por você, meu irmão. Deus vai tocar a sua vida, ele abre o coração, Deus trabalha nele. Aí o que ele vai ter que fazer? Parar disso. Porque entenda, diga comigo, eu preciso ser responsáveis com as minhas escolhas. Se você escolheu, não pense em você que agora você fez escolha e Deus, só porque você está orando, continua fazendo escolha, Deus vai mudar as suas ações. Não, é você que precisa mudar. Tem gente, meu irmão, que tem uma crença religiosa. Não, eu vou orar, poxa, vou orar. É igual tem pessoas que me pedem oração, que eu falo.
Eu falo a verdade para essa pessoa ou não falo? Posso falar para vocês, meu irmão? Estou na minha igreja, bem? Na minha casa. Posso falar? Eu vou falar a Bíblia. Pessoa chega para mim e fala assim: apóstolo, meu filho roubou, cometeu lá um roubo. Queria que o senhor orasse para Deus não permitir que ele fosse preso. Eu não vou fazer essa oração não, irmão. Não vou não. Eu vou orar para ele se converter lá dentro. Mas você acha que a pessoa gosta de mim? Porque eu falo isso? Ela vai em outra igreja: não, eu vou orar, irmão, Deus vai livrar ele, viu? Meu irmão, Deus é conivente agora. Se ele diz que tudo que eu planto eu colho, agora eu estou orando para ele não cumprir a palavra que ele disse. O camarada está em adultério. Meu irmão, arruma a sua vida. Não, eu posso. Ore por mim. Eu posso orar para você criar juízo, mas você vai colher o fruto disso. Porque Deus não pode ir contra a palavra dele, meu irmão. Está claro para vocês? Eu não sei se tem gente que vai voltar aqui, mas está ouvindo. Se não voltar, ouviu a verdade do mesmo jeito. Amém? Pessoa compra lá, que nem eu já vi. Apóstolo, eu comprei os negócios, não consigo pagar. Ora para Deus tocar no coração do banco para me perdoar. Meu irmão, vocês querem fazer coisa errada, quer botar eu no meio do negócio? Se isso funcionasse, eu ia fazer para mim. Eu já ia comprar logo uma Land Rover. Deus, coloca lá no banco. Amém, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Meu irmão, Deus tem compromisso com a palavra. Se eu não quero colheita maldita, eu tenho que parar de escolher isso aí. Eu tenho que parar de plantar. Agora, o que acontece? Estão aqui comigo ainda? Sim. Não dorme não, ouça até completo. Agora, o que pode acontecer? Eu tinha uma vida errada. Vivia uma vida depravada, uma vida perdida. Me converti a Jesus. Comecei a mudar de vida. Deus, me perdoa o tempo da minha ignorância. Perdoa o tempo da minha ignorância. Meu Deus, tanta coisa errada eu fiz. Se eu for colher tudo aquilo, eu estou desgraçado. Me perdoa. Aí eu creio que Deus, meu irmão, ainda mesmo assim, aquilo que depende de Deus, porque aquilo que depende do homem, Deus não vai perdoar não. Não depende dele. Quer um exemplo? O ladrão da cruz. Ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no... O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou ele, mas livrou ele de morrer na cruz, porque não dependia de Jesus. Então, meu irmão, as consequências do que eu faço, eu vou colher. Quando é com os homens, se eu tiver arrependido, eu vou ter que pagar os homens. Mas se é só com Deus, eu menti, vivi uma vida depravada, uma vida imoral, é um problema meu com Deus, porque tem os pecados morais. Com Deus está aniquilado, perdoado. Amém, queridos? Estão conseguindo compreender? Então é isso que está dizendo a palavra, meu irmão. Jesus está dizendo: se vocês obedecerem a minha palavra, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, eu já orei para Deus livrar, irmão, de ciladas, e foi livre. Tem um irmão aqui que foi preso injustamente, e nós sabíamos que foi injustamente, e Deus fez a justiça. É diferente. Fez a justiça, era impossível dele sair, mas Deus foi tão bom, as orações, aí eu creio na oração, meu irmão. Deus é injusto, Deus, nós sabemos da verdade, a tua palavra diz que o Senhor julga a causa dos seus filhos. O que aconteceu, minha irmã? A menina lá que reconheceu, foi ele. O delegado deixou ela sozinha e ela fala: não, eu precisei mentir. E o delegado ouvindo: eu precisei mentir, porque eu tinha que colocar alguém no lugar.
Meu irmão, o delegado foi lá e soltou o irmão. O irmão está aqui no culto, só não vou falar porque eu não pedi permissão para ele. Amém, pessoal? Deus fez justiça. Agora, não adianta fazer coisa errada e falar, Deus me livra. Deus não é conivente com nada de errado, meu irmão. Conseguiram entender? Eu até saí um pouquinho, mas para explicar para você que Deus está na obediência. Digam glória a Deus. Vamos lá, meu irmão. João capítulo 10, versículo 25. João 10, 25. Nós vamos ler até o 30. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Perceberam? Jesus falando do Pai. Amém, pessoal? As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então todas as obras que Jesus fez, era de quem essas obras? Do Pai. Olha que coisa linda. Quando você conhece o Pai, e você conhece o Filho, você começa a entender que tudo que o Filho fez foi fazer a vontade do Pai. Agora pega essa visão, pega para você. Jesus curou, é da vontade do Pai. Se precisa de cura, é da vontade do Pai. Jesus prosperou alguém? Você precisa de prosperidade? É da vontade do Pai. Jesus libertou pessoas? Libertou. Enfim, tudo que Jesus fez, revelou a vontade do Pai. Então, fazer aquela oração de religioso, eu preciso orar para saber se é da vontade do Pai. É desconhecer a vontade do Pai. E o pior, sabe o que as pessoas usam para afirmar esse versículo? Eles falam assim, mas Jesus orou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Óbvio. Mas isso não indica a minha incerteza sobre a vontade do Pai. Jesus sabia a vontade do Pai. Ele estava dizendo, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, qual é a bênção que eu preciso na minha vida? Qual é o milagre que eu preciso na minha vida? O que eu preciso só saber? Jesus fez isso quando ele esteve aqui? Jesus fez, olha, essa mulher aqui sofria 12 anos de hemorragia, era algo que a medicina não conseguia ajudá-la. Hoje não é hemorragia, mas é um câncer, a medicina não consegue me ajudar. É da vontade do Pai. Aquilo que o homem não pode fazer, está ali um princípio, Deus pode. Olha para o teu vizinho e diga assim, aonde a mão do homem não chega, até aqueles que te amam, às vezes não conseguem te ajudar, a mão do teu Pai chega. Conseguiram compreender? Então o que nós precisamos entender, meu irmão? Que tudo que Jesus fez era a vontade do Pai. Por isso eu preciso aqui, quando eu tenho esse entendimento, saber como orar. Eu não peço nada a homem nenhum, a anjo, a Espírito Santo. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus. Por que eu peço em nome de Jesus? Porque Jesus pagou o preço. Quando eu digo Pai, em nome de Jesus, Jesus é como se ele tivesse assim, é como se você dissesse assim, Pai, Jesus pagou o preço. Aí o Pai olha e fala assim, eu te abençoo. Porque o que te impedia, Jesus carregou. Por isso é em nome de Jesus, porque é como se dissesse, Pai, Jesus pagou o preço pela minha salvação, pela minha cura, pela bênção no meu casamento, pela bênção na minha vida financeira. E o Pai olha e fala, pagou. Aquilo que te separava de mim, não separa mais, é seu, seja abençoado. Então, tudo que Jesus fazia era obra do Pai. Continua. Mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo, olha, não adianta você tentar falar com quem não é ovelha, que ele não vai acreditar mesmo. Vamos continuar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha para o teu vizinho e diga assim, ninguém vai tirar você da mão do Pai. Você está entendendo, meu irmão? Meu querido, aí quando eu vejo pessoas, eu falo assim, eu não vou na igreja por causa do fulano, ciclano. Não, meu irmão, ninguém tira você da mão do Pai. Amém?
A pessoa está lá desviada, porque ela viu tanta coisa errada. Meu irmão, foi como eu acho que eu falei domingo passado. Se os homens do passado, se as mulheres do passado, ao ver coisa errada, desistissem, o que seria de nós hoje? Eu tive uma experiência ruim na igreja. Não me importa a experiência ruim que você teve na igreja. Se levanta e assuma, fala, não importa. O homem não pode me separar do amor de Deus. Não pode. E não pode te deixar amargurado, meu irmão. Não pode. Quando você vê a falha no homem, diga, olhando para aquela falha, é por isso que eu creio em Jesus. Ele diz que todos carecem da sua glória. Todos. O que me tira do amor de Deus? Quando eu vejo um homem cair, eu falo, meu Deus, que não seja eu. Eu vou orar por ele, porque todos carecem da sua glória. Todos. Meu Deus, o Senhor verdadeiro, o Senhor diz que não há um justo sequer. Eu não consigo entender como alguém, quando vê alguém caindo, vê, lá, olha o crente, olha o cristão. Meu irmão, por que está admirado quando cai alguém? Jesus diz que não tem um justo, ele diz, ei, aquele que está em pé, olha para que não caia. Eu só tenho que falar, meu Deus, tenha misericórdia de mim, não deixa eu cair também. Eu não tenho que ficar escandalizado. Meu irmão, a história da humanidade é a história de crise. Eu vejo um monte de crente analfabeto espiritual dizendo, a igreja tem que voltar, igual era a igreja primitiva. Eu não quero. Igreja primitiva? E se você encontrasse Paulo brigando com Barnabé, o que você ia falar? Queria voltar no tempo de Moisés. E se encontrasse o Moisés matando uma pessoa e escondendo na areia? Eu quero voltar no tempo do quê? Nós temos que parar de ser meninos, analfabetos espirituais. Não ir na onda desses crentes que não têm revelação da palavra. Quer voltar na igreja primitiva? Aonde se morria por não dar uma oferta? Imagina. Imagina, chegar aqui na igreja agora eu ser igual Pedro. Está vendo aqueles homens que estão lá na porta? Vão te carregar para o cemitério. O povo quer voltar para a igreja primitiva. Que igreja primitiva você quer voltar? Quem pensa assim? Precisa olhar a Bíblia mais de forma ampla. Não existiu um momento da humanidade bom. Vai existir quando nós tivermos um novo céu e na nova terra. Não tem tempo bom. Se nós lermos a Bíblia é o livro das crises. Se nós tirarmos a Bíblia de cena e olhar para a história da humanidade é a história de crises. Porque tudo isso indica que todos nós precisamos de um Salvador. Que só Ele pode nos salvar. Não existiu período bom, não vai existir, meu irmão. Não existiu tempo bom. Estão me compreendendo? Todo o tempo precisou existir homens valentes que, apesar da crise, permaneceu fiel a Deus, que apesar de tudo de errado, de tudo de ruim, permaneceram servindo a Deus. Como eu disse no domingo passado, tem gente que fala, não vou na igreja. Um dia desse um menino, não vou mais na minha igreja, porque eu conheci os bastidores. Eu falei, meu querido, você precisa virar homem. Eu não estou falando homem de idade, porque eu não sei nem quantos anos, eu era um garoto. Precisa virar homem, espiritualmente falando. Porque imagina Lutero. Quem viu mais problema na igreja do que Lutero? Imagina o Lutero, moleque assim, frouxo. Olha tudo que eu estou vendo. Vou me matar. Não, meu irmão. Lutero foi o martelo que pregou todas aquelas teses no castelo. Lá na porta do templo. Ele foi o martelo que bateu. Não foi um martelo físico, ele foi o martelo. Eu vou bater. Esses fundamentos precisam entrar na igreja. O justo será justificado pela fé. Só isso despertou Lutero. Diga comigo, o justo será justificado
pela fé. Meu irmão, ele foi um martelo que bateu. Pum, pum, pum. Ele não abandonou. Não faça você isso. Seja fiel até a morte. Até a morte. Porque isso aqui não é brincadeira, queridos. Deus existe. Deus existe. E se você quiser fazer prova dele, faça. Ah, mas isso é feio ser Tomé. Jesus não ficou bravo com Tomé. Ele te dá o benefício da dúvida. Pode duvidar de mim. Pode duvidar. Mas duvide querendo saber a verdade. Porque a dúvida de Tomé foi: se é o Senhor, deixa eu colocar a mão na ferida. Duvide querendo saber a verdade. E você terá a revelação desse Deus. Só que depois pare de duvidar e creia. Siga Ele. Seja fiel a Ele. Eu lhe dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de mim, da minha mão. Continue, por favor. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Diga, meu Pai é maior que todos. É essa relação que você tem que ter com Deus. Quando você se relaciona com o Pai, você está se relacionando com aquele que é maior do que todos. Diga, maior do que todos. Então entenda, quem é o homem, aquele que tenta te derrubar diante do Deus, que é o teu Pai. Então quando você se relaciona com Deus, entenda que você está se relacionando com aquele que é maior que todos. Continuando. Volta, por favor. Meu Pai que a deu é maior do que todos, ninguém a pode arrancar da mão do meu Pai. Agora entenda uma coisa. Percebe nas palavras de Jesus? Ele diz: ninguém arranca as minhas ovelhas das minhas. Agora ele está dizendo: meu Pai é maior que todos, ninguém arranca da mão do Pai. Jesus e o Pai, eu e o Pai somos um. Digam glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Digam amém, pessoal. Conseguiram entender, sim ou não? Agora vamos lá, encerrando aqui João 14, 26. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, diga o conselheiro, o Espírito Santo. Olha só, aqui Jesus estava falando de algo que ainda iria. Diga assim: é aquele que me ensina, é o meu mestre, é meu professor. Por isso, porque você aprendeu na escola a ler, não se entende porque você aprendeu a regrinha da língua portuguesa, apesar de ser importante isso. Mas não é assim que você entende a palavra de Deus. Você precisa ter o Espírito Santo te ensinando, porque Ele vai te mostrar o que está de fato escrito ali, e não a sua interpretação do assunto. Mas o conselheiro, Ele é meu conselheiro. Diga amém. Diga, Ele é meu conselheiro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes você precisa se abrir com alguém. Crie o hábito de se abrir com o Espírito Santo. Você pode ter alguém, não tem nada de errado você ter uma pessoa para você abrir o coração, desde que essa pessoa seja de Deus. Porque se você abrir o coração com pessoa errada, ela vai te jogar para fora do reino de Deus. Mas tenha o hábito de falar com o Espírito Santo. Sabe, senta. Convida o Espírito Santo, senta aqui comigo, Espírito Santo. Ah, é fanatismo isso. Tá, meu irmão, então faça, se não der certo eu sou falso profeta. Falso profeta é aquilo que ensina algo que não é verdadeiro. Faça, só tem jeito de você saber se é verdade ou não, fazendo.
O que você vai perder em fazer? Nada. Mas você vai ganhar muito. Chama o Espírito Santo. Ou vai dormir. Fala, Espírito Santo, antes eu quero falar contigo. Eu preciso de um conselho. Eu preciso de uma direção. Ele é o teu conselheiro. Eu não sei como agir aqui. Eu não sei que rumo tomar aqui. Eu não sei o que eu devo fazer. Me orienta. E vai dormir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pode ser que a hora que você abra os olhos, como já aconteceu inúmeras vezes comigo, mas isso não é doutrina, porque também já aconteceu das vezes eu falar, Espírito Santo, fala comigo, e ele não falar. Diga assim comigo, silêncio também é uma resposta. Às vezes a gente não quer o silêncio de Deus, né? Mas o silêncio, eu entendo, não é a hora. Continua do jeito que você está. Traduzindo em miúdos, é como se ele dissesse, não se mexe em time que está ganhando, para de querer mudança. Diga aí para o seu vizinho, nem sempre mudança é o melhor caminho. Nós vivemos numa era onde a sociedade está sempre, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que alcançar. Mude, meu irmão. Talvez a mudança que você quer hoje, de vida, vai se chamar amanhã saudade. Entendeu? Muitas coisas que você quer mudar hoje, porque não está bom, você acha que não está bom. Amanhã você vai dizer, eu tenho saudade daquele tempo. Mas naquele tempo você estava querendo mudança. Então nem toda mudança é bênção, porque você pode chamar essa mudança de saudade amanhã. Então o silêncio de Deus é bênção. Diga aí, todo mundo conhece essa canção? Diga, há momentos que Deus se cala. Diga assim, você precisa entender isso. Quando acontece isso, Deus está dizendo, diga comigo, não se mexe em time que está ganhando. Amém? Entendeu a metáfora? Vamos lá de novo, versículo por favor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará, olha só, fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo me faz lembrar tudo que Jesus disse. Agora, presta atenção. Ele vai fazer você se lembrar de tudo que Jesus disse. Se a pessoa não vem aprender o que Jesus disse, como que o Espírito Santo vai ajudar ela a entender tudo que Jesus disse? Ou lembrar de tudo que Jesus disse? O Espírito Santo te lembra do que ele disse, mas você precisa saber que ele disse. Conseguiram compreender? A pessoa não vem aprender o que Jesus disse. E depois na hora da luta ela fica, Deus me responde. O Espírito Santo só lembra do que Jesus disse. Se você não sabe o que ele disse, ele vai lembrar o quê? Que lembrar significa que você já sabe. Significa que você já conhece. Ele só vai lembrar, lembra que eu disse isso? Lembra daquela palavra? Tem coisa que você fala assim, apóstolo, o senhor fala tanto, é bênção. Mas depois que sai do culto eu esqueço. Legal, parabéns, nós somos iguaizinhos. Sabe qual que é a novidade que eu quero te dizer? Ou as boas novas? Que na hora que você precisar, já viu pipoca estourando? O Espírito Santo faz isso aqui dentro de nós. A palavra. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Quem já teve essa experiência? Quem já teve? É isso. Isso é a beleza do Espírito Santo. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estendi um pouco hoje, foi proposital. Mas eu espero que você tenha recebido no teu coração cada momento dessa mensagem. Diga comigo, nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Pode subir a banda completa agora.
mas toca no mesmo espírito de quando eu pedi para tocar para mim. Mesmo espírito. Pode subir. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Abra os seus lábios. Você está diante de Deus. Fale com o seu Deus agora. Enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falou no coração de vocês. Enquanto eu ministrava, o Espírito Santo foi tratando questões na sua vida. Enquanto eu ministrava, o Espírito Santo foi te mostrando coisas. E agora, com esse conhecimento, você sabe como orar. Com esse conhecimento, você sabe como falar com Deus.